Amados irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos diversos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Como os irmãos que acompanham o nosso canal sabem, estamos aqui semanalmente para o estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. E para esta finalidade, nós convidamos sempre um professor, um mestre, uma pessoa dedicada ao ensino na obra de Deus. Hoje o nosso intuito é estudar a terceira lição do terceiro trimestre do ano de 2024, intitulada Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Só aqui lembrando aos irmãos que este trimestre, gente, mostrar aqui a capa da nossa revista, neste trimestre estamos estudando o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Já estudamos a lição de número 1, duas importantes mulheres na história de um povo. Já estudamos a lição de número 2 com o professor Felipe, na aula anterior. Na primeira foi o professor Luiz Carlos. E na segunda lição, o livro de Ruth com o professor Felipe. E hoje, para estudar conosco a terceira lição, nós temos aqui o meu amigo, o presbítero João Rafael. Ali também congrega ali conosco também em nossa sede, na Assembleia de Deus de Maracanaú. Peço agora ao irmão Rafael para saudar os nossos irmãos que nos assistem e logo depois estaremos dando início ao estudo da nossa lição. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos que nos assistem, tá certo? Estamos aqui com muita alegria participando desse canal, Bereano Pentecostal, um projeto que o Senhor colocou no coração do presbítero Josué Batista e tenho certeza que tem edificado a vida de muitas pessoas, tem abençoado a sua vida, pois estamos aqui tão somente estudando a respeito da palavra de Deus, que ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração, tá certo? Eu tenho certeza que aquilo que for ministrado esta noite, aquilo que já tem sido ministrado, vai abençoar bastante a sua vida. Rafael, a gente é muito agradecido pela sua disposição, Amém. Disponibilidade em vir cooperar conosco, Amém. Pela primeira vez. Rafael está aqui estreando, a sua participação e nós temos sentido no coração, de dar esta oportunidade, de convidar os companheiros para estudarem conosco e Deus tem abençoado este nosso método, que é um método diferenciado de outros canais que tem por aí, que nós temos também são bons, em que os professores ministram, mas aqui a gente preferiu um estudo dialogado, e assim eu creio que também tem sido bem proveitoso para os professores, para os alunos, para todos os irmãos que se interessam por este trabalho de escola bíblica, escola dominical. Irmãos, antes de nós fazermos o estudo, eu gostaria de fazer aqui uma divulgação. Deus tem abençoado e nós temos já recebido o apoio de alguns irmãos, de algumas pessoas para este nosso trabalho. E você vai assistir agora, a entrega de um brinde que nós recebemos ali da Casa da Bíblia, através do proprietário ali daquele estabelecimento que é o irmão Nogueira. E eu vou deixar com vocês este vídeo, aí vocês vão poder assistir, ver a entrega. Nós fizemos a entrega do brinde, que foi um livro, Desde já queremos agradecer ao irmão Nogueira e à Casa da Bíblia. E aí vocês vão poder ver que realmente Deus tem nos abençoado também através de outras pessoas. A Deus a oportunidade. Mas em nome do canal Bereano Pentecostal, quero fazer aqui o sorteio deste livro, que foi um brinde doado pela Casa da Bíblia. Irmão Nogueira da Casa da Bíblia
nos deu este brinde para a gente sortear no canal. E hoje eu quero, aqui aproveitando esta ocasião, né, dar uma filmada assim dos irmãos para poder ver que nós temos aqui no público. Estamos aqui na congregação do Coqueiral, em Maracanaú, e nós vamos sortear. Está aqui. Aqui tem o nome. Aqui quem ganhou foi a irmã Patrícia. E a irmã nem estava aqui, né? A irmã estava aqui dando aula para as crianças. Pronto, aqui é um brinde da Casa da Bíblia. Nós vamos sorteando em nome do canal Bereano Pentecostal. Ela tem até que perder. Eu pensei que era verdade. Não, é para dar aula. É a das crianças. Tá bom, gente? Vamos dar uma salva de palmas aí. Muito bem, irmãos. Vocês viram aí a entrega. Foi na congregação do Coqueiral, ali onde é dirigida a congregação do Coqueiral da Assembleia de Deus, Templo Central em Maracanaú, né? Que é dirigida pelo presbítero Glauber. Estivemos ali na escola bíblica dominical e na ocasião ministramos ali a lição de número 1 e fizemos ali o sorteio deste brinde. Para os irmãos que moram em Maracanaú, né, a Casa da Bíblia está situada ali na rua João de Alencar, número 113, a loja 4, no shopping Pitaguari, tá certo? Então, os irmãos que moram em Maracanaú, que desejam adquirir materiais evangélicos, como Bíblias, livros, né? E outros tipos de materiais, podem fazer uma visita ali à Casa da Bíblia e você, com certeza, vai encontrar o material que você precisa, que você procura. Muito bem, irmãos, nós vamos agora fazer o estudo da nossa lição. Vamos começar aqui com o título, textuário, verdade prática e assim por diante. Bom, Rafael vai se alternando comigo aqui nas leituras, até a gente chegar aos pontos. Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Textuário diz: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Vamos, Rafael, ler a verdade prática. Verdade prática. Amar uns aos outros, sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Muito bem. Opa! A leitura bíblica em classe, ela encontra-se em Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 8, 6 a 8, perdão, e no mesmo capítulo 1, versículos de 14 a 19. Agora nós vamos fazer a leitura dos objetivos da nossa lição. Pronto, estão aí os objetivos. Até avisando aqui aos nossos irmãos professores, né, que nós agora estamos aqui com os nossos conteúdos, realmente assim, do canal, né, foram produzidos com esta finalidade de dar esse suporte, né, para o estudo das nossas lições, viu, Rafael? Bom. E aí, à medida que nós formos tratando aqui dos pontos, vamos ter os slides, né, que foram produzidos pelo Luiz Carlos. Quer fazer aqui, né, os devidos créditos. Vamos aos objetivos. Objetivo 1, apresentar a proposta de Noemi. Objetivo 2, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. Pode ler o 3 também. Objetivo 3, refletir a respeito da convicção de Ruth, o teu Deus é o meu Deus. Muito bem. A próximo slide. Muito bem. Só falando aqui também da palavra-chave, né, da nossa lição, que é amor.
Bom, Rafael, então nós vamos aqui fazer a introdução, certo? Já estudamos, né, a primeira lição, que tivemos uma visão rápida das duas personagens que vamos estar nesse trimestre, que são Ruth e Esté. Na segunda lição nós podemos nos deter sobre o livro propriamente de Ruth, né? Conhecer a estrutura, a autoria e outros detalhes. E nesta lição nós vamos já entrar nos capítulos, né? A partir desta lição vamos entrar nos capítulos do livro de Ruth, que são 4, né? E esta lição vai tratar do amor que havia entre sogra e nora, né? Isso. Era um amor assim bem realmente maravilhoso, bonito, né? Um tipo de relacionamento que elas tinham que é exemplar. E aí eu queria, né, perguntar a você aqui já na introdução. Então, assim, nesta lição nós poderemos dizer, né, que o amor ele pode vencer as crises na família, nos relacionamentos. E aí eu queria que você fizesse assim a sua introdução para depois a gente ir aos pontos da lição. Amém, amém. Assim, nessa lição, né, na vida de Ruth e de Noemi, a gente vai ver características, qualidades, princípios e valores na vida dessas duas mulheres que enchem os nossos olhos, né? E nós podemos aplicar na nossa vida hoje, né? Nós como igreja do Senhor, amém? Como cristãos, tá certo? E aquilo que a gente vai estudar na lição de hoje é de suma importância. É de suma importância para a igreja do Senhor, até porque é esse amor, né, que Jesus ele quer encontrar no meio da igreja. Esse amor fraternal, esse amor mútuo, né, esse amor altruísta, tá certo? De alguém que se dispõe a estar do lado, a abraçar, tá certo? A estender a mão sem esperar nada em troca. E é esse amor que a gente vai ver, né, tanto de Noemi para com Ruth, como de Ruth para com Noemi. Realmente a gente vê um amor assim exemplar, né, delas Isso. duas. Quando hoje nós vemos tantas lutas dentro das famílias, principalmente entre sogras, noras, né? Isso. Nós temos aqui uma história bonita de um relacionamento familiar que deu certo. E o primeiro ponto, irmão Rafael, é a proposta de Noemi, certo? Ok. Primeiro subponto é... O primeiro ponto, irmão Rafael, o tópico tem como título a proposta de Noemi. E o primeiro subponto é uma crise em família. Eu queria que você nos trouxesse assim uma visão, né? Da questão de como era o contexto ali da família de Noemi, as circunstâncias que aquelas mulheres estavam passando, que aquela família estava passando, né? Você pudesse trazer aí qual era essa crise que elas estavam enfrentando. A primeiro momento, irmão Josué, a gente poderia ver, né, o período em que a família de Noemi ela estava inserida. O livro de Ruth, ele inicia no capítulo 1, versículo 1, dizendo assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, ou seja, o livro de Ruth, a história de Noemi, né, da família de Noemi, vai girar em torno do tempo dos juízes. Eles estavam inseridos nesse contexto. E quando a gente vai ler o livro dos juízes, a gente vai ver que foi realmente um tempo sujo, um tempo obscuro, né? Um tempo em que o povo andava indiferente, totalmente alheio aos preceitos e aos mandamentos de Deus, né? Já nos primeiros capítulos, o escritor vai dizer que Josué morre e os anciãos que lideravam juntamente com ele também morrem, e se levanta uma geração que não conhecia o Senhor. E a gente percebe que eles negligenciaram as instruções que Josué deu. Porque no capítulo 24 de Josué, ele, depois que o povo de Israel já havia estabelecido a sua morada ali na terra de Canaã, cada tribo tinha a sua terra, Josué ele vai juntar toda a congregação, ele vai tecer algumas instruções para o povo de Israel.
E dentre essas instruções estava se aproximar de Deus, dentre essas instruções estava guardar a palavra do Senhor e os benefícios do Senhor. Josué ele vai até elencar alguns milagres que o Senhor realizou no meio do povo de Israel, desde a saída da terra do Egito até entrar na terra de Canaã, né? E é mediante isso que Josué diz assim: agora vocês escolhem. Se vocês querem servir os deuses a quem serviram os vossos pais da além do Jordão, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E ele diz aquilo que nós conhecemos e nos cultos de família é dito muito, né? Isso. O verso, né? A qual Josué diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo de prontidão diz: nós iremos obedecer, nós iremos guardar. Mas a gente vê que foi totalmente diferente. O povo, né, quando Josué morre e os líderes que lideravam com ele, os anciãos, morrem, se levanta uma geração que não conhecia o Senhor. E é isso que é estar em trevas. É a falta do conhecimento de Deus, né? É a falta do conhecimento dos benefícios do Senhor, né? Então, quando a mente está obscurecida em relação ao conhecimento a Deus, é aí que as pessoas se afundam e se entregam totalmente ao pecado. E foi o que aconteceu com Israel no tempo dos juízes. Amém? No tempo dos juízes. E é nesse período em que a família de Ruth ela está inserida, né? E a Bíblia Sagrada nos diz, o livro de Ruth, ele inicia dizendo que houve uma grande fome. Houve uma grande fome em Judá, porque a família de Ruth residia em Belém Efrata, né? Em Belém Efrata, que estava em Judá. E era para se distinguir de uma Belém que havia em Zebulon também, por isso que se dizia Belém Efrata, né? Então eles residiam em Belém Efrata e houve uma grande fome. E a gente pode considerar isso que... Por que essa fome veio sobre Judá? A gente pode compreender que possivelmente fosse realmente o juízo da parte de Deus sobre o seu povo. O juízo da parte de Deus sobre o seu povo. Por que eu digo isso? Porque lá em Levítico, capítulo 26... Posso abrir aqui para a gente mostrar? Vontade, você... Ó, Levítico... É o professor aí. Pronto. Levítico capítulo 26, a gente vai ver o Senhor dando instruções a Moisés para que Moisés instrua o povo também. E a epígrafe aqui do texto diz assim: mandamentos, promessas e ameaças, né? A gente vai ver aqui que as bênçãos e as ameaças do Senhor eram condicionais. As bênçãos condicionais a que o povo guardasse a palavra de Deus, e as ameaças ou maldições, né, eram condicionais a que o povo negligenciasse a palavra de Deus, né? E a gente vê aqui, ó, no verso de número 3, capítulo 26, verso de número 3 do livro de Levítico. Nos diz assim: olha, se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os fizerdes, então vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua novidade, a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Amém? Essa era a bênção do Senhor, e outras mais, né, que o Senhor tinha para conceder ao seu povo, se estes guardassem verdadeiramente a palavra de Deus, os estatutos e os mandamentos do Senhor. Mas a seguir... A bênção sobre a regularidade, né, dos ciclos, das chuvas e tudo mais, né, nesse caso aqui. É o que a gente vai ver muitas vezes no Antigo Testamento, a chuva temporã e a seródia, né? A chuva no tempo certo. Quando a chuva vem no tempo certo, né, aquilo que eles semear, eles irão colher. Com abundância, né? Com abundância. Mas a gente vê aqui que quando eles negligenciam, né, se eles negligenciassem, né, os mandamentos, os estatutos do Senhor, o que viria sobre eles? Está lá no versículo 14. Ó. Mas se não ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu concerto, ou seja, quebra de aliança, então eu também vos farei isto,
porei sobre vós terror, a tísica, a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. E aí por diante. E a gente vê que é justamente o que acontece no período dos juízes, né? E possivelmente isso esteja acontecendo seria, né, a falta de alimento, esta seca, né, esta fome na terra de Judá, possivelmente seria o juízo de Deus, né, sobre o seu povo. Com certeza. Por negligenciar os mandamentos do Senhor. E a família de Noemi estava inserida nesse contexto. Então eles tomam a decisão de ir para os termos, né, para as terras de Moabe, tá certo? Eles tomam a decisão de ir para lá. E a Bíblia Sagrada nos diz que eles passam 10 anos. E nesse espaço de 10 anos, o patriarca da família, aquele que tomou a decisão de ir, morre, né? Os 2 filhos de Noemi, tá certo? O patriarca, que o nome era Elimeleque, né? E o escritor da lição, ele vai até dar os nomes aqui, o significado dos nomes de cada um. Elimeleque significa meu Deus é rei, né? E os seus 2 filhos, né, que era Malom e Quilion. Malom significa doença, Quilion significa definhamento. E esses 2 jovens, né, depois que o seu pai morre, tá certo? Eles casam ali naquela terra com 2 mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa, a outra se chamava Ruth, tá certo? E Orfa significa pescoço. Significa, né, meio estranho, né? Tá eu li um comentário sobre esse nome, né? Ser pescoço, porque é aquela que vira as costas, né? As costas, né? Interessante. Quando Noemi propõe a elas que voltem, né? Orfa realmente ela se volta, ela dá as costas, ou seja, ela volta para o seu povo, para a sua terra, né? Para os seus deuses, enquanto que Ruth, ela segue junto. Segue junto, né? E Ruth, o significado de Ruth é amizade, né? Então, realmente, o significado do nome de Ruth mostrava realmente como era o caráter de Ruth, né? Qual era o sentimento de Ruth, tá certo? A fidelidade, a lealdade que ela liberava para com a sua sogra, né? Tá certo? Então, quando Elimeleque morre, seus 2 filhos morrem, e o significado aqui dos nomes, né, dos filhos, Malom e Quilion, mostra que possivelmente eles tinham uma debilidade, né, na sua saúde, né? Porque Malom significa doença, Quilion, definhamento. E a gente talvez por isso foi que Elimeleque foi, né, assim, pelo cuidado que ele tinha com a família, dos problemas. Isso. Assim, é uma suposição. É uma suposição, né? Uma conjectura. Não está na Bíblia, não, mas, né? Por esses nomes, por esse significado desses nomes, né? Isso. Pode ser, assim, uma possibilidade de que ele tenha ido na tentativa de proteger a família, né? De garantir um clima mais agradável, né? mais propício para a saúde dos filhos, né? Possivelmente ele vislumbre, né, um tempo meio difícil e prolongado. Então ele vai, né, a fim de, né, é uma conjectura, né, que a gente se utiliza nesse momento a fim de guardar a sua família, né? Tá certo? Então a gente vê aqui no significado dos nomes, né, que realmente o nome era um grande representativo, né? Era bem significativo para o povo judeu, né? Para o povo hebreu, né? Ou era alguma experiência que teve no momento do nascimento, ou era uma promessa da parte de Deus que o Senhor fez à mãe ou ao pai, né? Ou era mediante uma petição. A gente vai ver Samuel, né? Que significa pedido ao Senhor, né? Porque Ana era estéril, ela constantemente orava ao Senhor pedindo um filho, né? E ela coloca o nome de Samuel, pedido ao Senhor, tá certo? A gente vê o nome de Jacó, né? Interessante, Jacó, ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão, né? Como se ele estivesse dizendo, era para mim sair primeiro, né? Não era você. Então eles colocam o nome de Jacó, né? De Jacó, que significa suplantador. Então, os nomes hebreus, né? Tinham um significado muito importante, né? Já pensou se a gente chamasse, substituísse na Bíblia
os nomes deles pelo significado. Moisés, vem cá tirar das águas, né? Interessante, né? A gente vê o nome de Jesus, né? Quando o anjo, né, ele diz, olha, ele será chamado Jesus, por quê? Porque ele salvará, Salvador, o seu povo dos seus pecados. Então tinha um significado muito, muito grande para o povo hebreu, né? Mediante alguma experiência que eles tinham com Deus, ou no nascimento, ou coisa do tipo. Verdade. Tá certo? Então, Elimeleque morre nesse período, os 2 filhos também morrem, e deixa 3 mulheres viúvas, né? Noemi, tá certo? Noemi, Ruth e Orfa. Então, era nesse contexto que a família de Noemi ela estava inserida. Que crise, né? Se abateu sobre aquela família. Isso. Muita morte, né? Pobreza, certamente eles perderam os bens. Se tinha alguma coisa quando partiram de Belém, ficaram na miséria, tanto que não restou nada a Noemi se não voltar para a sua, Isso, para voltar para a sua terra, não é? Isso. O segundo ponto, irmão Rafael, tirando força da fraqueza. Qual a atitude de Noemi diante dos problemas que sua família enfrentou, né? E por que essa atitude dela foi exemplar? Pronto. Eu inicio esse ponto, pastor Josué, fazendo menção de Efésios 6,13, né? Que é um texto a qual o autor da lição ele vai fazer menção, né? Que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Certo dia, né, em um culto de jovens, eu vi um pregador dizer, né, que o dia mau nunca chegue para a sua vida. Mas isso é totalmente impossível, porque o dia mau chega para todos, né? Agora a diferença é como é que eu vou estar, né, no dia mau, como é que eu vou responder ao dia mau, porque o dia mau chega para todos, tanto para o ímpio como para o justo, né? E a gente vai ver isso muito evidente no Salmo 23, no verso 4, o autor do Salmo ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele inicia o capítulo, o Salmo de número 23, dizendo que o Senhor é o meu pastor, né? E quando ele diz estas palavras, ainda que eu andasse, ele não tá tirando a possibilidade, por mais que o Senhor seja o seu pastor, ele não está tirando a possibilidade, né, excluindo a possibilidade de passar por dias difíceis. Mas a segurança dele é que o Senhor vai estar com ele em todos os momentos, né? Então, o exemplo que Noemi nos deixa aqui, como foi que ela agiu no dia mau? Né? Ela não deixou que os seus sentimentos tomassem as rédeas da sua vida. Ela não permitiu, né? Até porque Noemi ela estava abalada. A gente não pode excluir essa possibilidade, né? Possibilidade não, a certeza, né? Que Noemi estava abalada. Quando ela retorna para sua terra e as pessoas dizem, olha, está aí Noemi, né? Que significa agradável. Ela diz, olha, não me chame Noemi, né? Me chame Mara, ou seja, amarga. Ela estava mostrando aquilo que estava na sua alma. Ela estava amarga de alma, né? Mediante as tempestades, mediante as dificuldades da vida, né? Mas só que ela não permitiu que isso tomasse as rédeas da sua vida, tá certo? E eu aprendo algo, o pastor Josué, na Bíblia Sagrada, que quando a gente redobra a nossa atenção nas dificuldades, a tendência é a nossa força diminuir cada vez mais, né? E tem até um versículo em Provérbios, né? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Né? E justamente isso, né? A palavra de Deus ela tem resposta para tudo, né? Tá certo? Então, quando a gente redobra a nossa atenção nas adversidades, nas tempestades da vida, a tendência é a nossa força diminuir ao ponto de se acabar, e a nossa esperança também, né? E a gente vai ver isso no livro de Lamentações, de Jeremias. Quando Jeremias está diante
de toda aquela devastação que o Império Babilônico deixou em Jerusalém, ele chega a dizer lá no capítulo 3, verso 18, já pereceu a minha força e a minha esperança no Senhor. Por quê? Porque ele estava olhando para as ruínas, ele estava olhando para o templo destruído, os muros caídos, as portas queimadas a fogo, né? Os seus irmãos mortos sem ter a honra de serem sepultados, muitos sendo levados cativos, e ele no meio dos pobres em Jerusalém, ele diz, olha, a minha força se acabou, e a minha esperança também se acabou no Senhor. Mas por um momento, ele tira a sua atenção da adversidade, das tribulações, né, de toda aquela cena horrível, né, porque o profeta Jeremias era um profeta patriota, né, era alguém que amava a sua nação, era alguém que amava o seu Deus. E ao ver toda aquela situação, é isso que acontece com ele. A força se acaba, a esperança também. Mas por um momento ele deixa de fitar os olhos em tudo isso, ele passa a fitar os olhos em algo onde a sua força e a sua esperança, elas são restituídas. E onde é que ele fita os olhos? Na misericórdia do Senhor. Ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então ele fita os olhos na misericórdia do Senhor, que são novas a cada manhã. Né? Não é nova a cada mês, não é nova a cada semana, é nova a cada manhã sobre as nossas vidas. Então pode ser que algum dos irmãos que estão nos assistindo, né, possa estar passando por um momento de tempestade na vida, né? E que nós venhamos tomar a atitude de Noemi, que é uma atitude, né, exemplar, não deixar que os sentimentos tomem as rédeas da nossa vida, mas que nós venhamos fitar os olhos na misericórdia do Senhor, que é o motivo de estarmos aqui, de estarmos de pé, mesmo diante de tantas lutas e dificuldades. Eu vejo, assim, a atitude de Noemi, né, de uma forma que ela poderia ter até, não me resta mais nada, e morrer ali mesmo em Moabe, né? Mas ela resolve, né, tomar a atitude certa de voltar à sua terra, de voltar à sua pátria, né? E é um recomeço, né? Eu vejo que o livro de Noemi, ele oferece essa perspectiva de recomeço. E muitas pessoas estão precisando de recomeçar do zero. Noemi ia recomeçar do zero, né? Não tinha nada. Se não fosse a amizade, o amor de Ruth para com ela, né, ela teria voltado sozinha para Belém. Né? E se tivesse chegado, né? Se tivesse chegado, porque as circunstâncias eram muito adversas, né, para ela chegar, uma viagem sozinha, a pé, certamente, né? Isso. Então, mas nessa sua tomada de atitude, e aí é importante, como você disse, né, a pessoa que está passando por uma crise, por uma dificuldade, ela não se deixar vencer pelos sentimentos, né, pela tristeza, pela depressão, porque o Senhor, ele é misericordioso, né, e ele nos levanta das nossas quedas, das nossas depressões, das nossas situações difíceis, né? Então Noemi voltou, ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos, né? A distância era de 120 quilômetros, para uma velhinha percorrer. 120 quilômetros é uma distância... Porque ela já era idosa, razoável, né? Porque a gente deduz que ela já era idosa, né? Subindo e descendo montanhas, então ela poderia realmente ter ficado paralisada pelos problemas. Agora o terceiro subponto, irmão Rafael, tem como título Sem Manipulação Emocional. E aí é muito fácil, né, nas situações em que as pessoas estão passando de tristeza, transformar aquilo assim numa forma de autopiedade, de manipulação, autocomiseração, manipular as pessoas, né? Se fazer sempre de vítima, olha como eu sou coitadinho. E Noemi não teve essa atitude, né? Então ela não podemos dizer que ela foi manipuladora das suas noras, mediante as circunstâncias, correto? Isso mesmo. A gente vai ver que Noemi realmente não era manipuladora, né? Quando ela toma a decisão de retornar para a terra, né, de sua origem, tá certo? E vale lembrar aqui que Belém era conhecida como a terra do pão, né? O significado é terra do pão, né?
tá certo? Então, quando fica sabendo, né, que lá em Moabe, né, que em Belém o Senhor havia concedido novamente esta graça ao seu povo, né, fartura ao seu povo, ela decide voltar. Ela decide voltar. E a gente vê em primeiro momento que as duas noras estão vindo com ela, né? As duas estão vindo com ela. Ela toma uma atitude de liderança, né? E ela está retornando. E como o pastor José falou, né, o escritor da lição, ele deixa aí, né, como informação para a gente que era aproximadamente mais de 120 quilômetros, né, de distância entre os termos de Moabe, entre os campos de Moabe, até chegar em Belém de Judá, tá certo? Então é um período bem grande para percorrer, né? Tá certo? Então ela se levanta, as duas noras com ela, né? Mas no momento em que elas estão caminhando, ela para, né? E a gente vai ver que ela não é manipuladora porque ela não vai manipular, né? Não vai se utilizar dos sentimentos das suas noras em relação a ela, tá certo? Para o seu benefício próprio, né? É o que a gente vai ver em muitas pessoas, né? Nos nossos dias, se utilizando do sentimento que as pessoas, né, liberam para com eles, para manipular essas pessoas, não para o benefício das pessoas, mas para o seu benefício próprio, não é isso? Para o seu benefício próprio. E isso eu vejo como... Se fazendo de vítima, né? Se fazendo de vítima. E isso eu vejo como uma mente facciosa, né? Uma mente diabólica, uma sabedoria diabólica, porque ela não está buscando o bem-estar do outro, ela está buscando o seu bem-estar, o seu, né? O seu próprio bem-estar, tá certo? Mas Noemi, ela tem uma atitude diferente, ela para e ela tem a concepção de que o retorno de suas noras, né, para as suas famílias é a melhor opção que elas têm, porque ela olha para o seu contexto, o contexto a qual ela está inserida, né? Velha, né? Já idosa, adiantada em idade, né? Possivelmente já havia passado, né, aquilo que a gente diz como costume das mulheres, né? Tá certo? Para ela. Então não tinha como mais ter filho. Então ela mostra a realidade. Ela é clara. Ela é clara com as suas noras. Olha, essa é a minha realidade. A melhor opção para vocês, ela não está olhando para si, né? Ela está buscando o bem-estar das suas noras, né? Uhum. Então, ela diz, olha, voltem para a casa dos vossos pais, né? Porque ela tem a concepção de que elas poderiam estar num lugar seguro, né? Tinha a concepção de que elas estariam em lugar onde haveria provisão para elas e que elas poderiam até constituir famílias futuramente, tá certo? Então ela está pensando não em si, mas nas suas noras, né? Mas enquanto ela está pensando nelas, tem uma delas que está pensando em Noemi, né? Tá certo? A gente vai para casa, eu vou para casa, eu vou para o meu bem-estar, mas como é que fica Noemi? Né? Como é que vai ficar ela durante esse percurso, durante esse caminho, tá certo? Então a gente vai ver aqui um sentimento mútuo. Enquanto Noemi está pensando em Ruth e Orfa, Ruth está pensando em Noemi, no bem-estar de Noemi, tá certo? Então, ela não demonstra ser uma mulher manipuladora, né? Alguém manipuladora, se utilizando o sentimento dos outros em benefício próprio, né? E eu deixei reservado aqui uma leitura, né? Mostrando a respeito também da vida de Jesus. Jesus também nos deixa o exemplo que ele não era manipulador, né? Ele não era manipulador. E eu vejo isso lá em João, capítulo 6, versículo 66 ao 68. João capítulo 6, versículo 66 ao 68, né? Jesus está ministrando um sermão que para eles era um sermão difícil de se engolir, né? E muitos discípulos estão voltando. Muitos discípulos estão voltando, né? Tá certo? Estão deixando de seguir Jesus e voltando devido ao sermão ser tão duro, né? E Jesus, se ele fosse manipulador, ele iria se utilizar do sentimento dos 12 ali para dizer, ei, fique comigo, né? Eu não posso ficar sozinho. Mas em vez disso, Jesus olha para os 12 e diz, vocês querem ir também? Né? Então Jesus não tinha problema com solidão, né? Não tinha problema. Mas Jesus diz, vocês querem ir também?
E Pedro, né, sempre, né, ele dá um passo à frente e diz: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna, tá certo? Então, nós vemos em Jesus também um exemplo de alguém que não se utiliza do sentimento dos outros, que os outros liberam para com ele, para manipular. Mas pelo contrário, ele é claro, ele é sincero, assim como Noemi foi com as suas noras, né? É muito complicado você estar com pessoas manipuladoras, né? Bastante. Inclusive tem até líderes cristãos, líderes religiosos que se utilizam, né, da manipulação para controlar as pessoas, né, para mantê-las ali sob o seu jugo, sob o seu domínio, né? E você falando aí, citou o exemplo de Jesus, eu me lembrei também do exemplo de Abraão e Ló. Quando é aquele momento em que eles veem que não tem mais como ficarem juntos, Abraão, sendo o mais velho, sendo o tio, né? E uma série de outras questões que davam prioridade a ele, no entanto, diz a Ló: olha, Ló, está aí a terra diante da tua vista, escolhe para onde tu queres ir. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita, né? E aí Ló olhou a terra toda, viu lá a planície do Jordão, muito bem regada, né? Muito verde ali, bem plantada. Então ele escolheu, não deu nem a prioridade para o tio, né? Foi para aquele lado melhor. E o tio, que se quisesse, procurasse, né, outro lugar mais seco, mais árido. E assim, é uma qualidade que os servos de Deus devem procurar, né? Não ser manipuladores, porque essa não é uma atitude de uma pessoa habitada pelo Espírito Santo. Tem um pastor, o pastor Josué, pastor Josué Brandão, né? Ele cita uma... Não é José Batista. Não é Josué Batista, é Josué Brandão. Ele fala algo em uma de suas ministrações, né, que eu guardo até hoje. Ele diz assim: não peça para ficar aquele que decidiu sair, né? Não peça para ficar aquele que decidiu sair, porque se ele ficar, ele vai ser uma pedra no seu sapato, né? Então, Ruth, ela decide ficar com Noemi, e a gente vai ver que o sentimento dela era sincero, muito sincero para com a sua sogra. Quem sabe se Orfa decidisse ficar, né, por manipulação de Noemi, talvez ela não seria uma pedra de tropeço, ou não seria uma pedra no sapato de Noemi. Verdade, né? Verdade. Muito bem, encerramos aqui o primeiro ponto. André, passa aí para o próximo slide. Sinopse do primeiro ponto diz: a crise familiar de Noemi traz lições a respeito da perseverança e do bem-estar emocional. Muito bem, irmãos, nós vamos agora, irmão Rafael, para o nosso segundo tópico, que tem como título a convicção amorosa de Ruth. E o nosso primeiro subponto é uma amizade provada e aprovada. Todo relacionamento passa por provas, né? Isso. Passa por testes, passa por crises. De que forma a amizade entre Ruth e Noemi foi provada? E como saiu dessa prova, dessa crise? Pronto. Ela foi provada, né, justamente quando Noemi ela mostra a realidade, né, que ela estava inserida, tá certo? Porque o contexto de uma mulher viúva naquele período hoje é difícil, quanto mais nos dias de Noemi, tá certo? Porque a figura do homem, do marido, né, era uma figura de proteção, né? Era uma figura de provedor. E quando a mulher não tinha essa figura, tá certo? Realmente ela estava aquém da sociedade, passava por privações. Estava à mercê da própria sorte, né? E isso, estava à mercê da própria sorte, e passava por dificuldades realmente tremendas. A gente vai ver isso, alguns exemplos na Bíblia Sagrada, tá certo? E um exemplo que a gente pode ver está lá em 2 Reis, capítulo 4. Rapidinho aqui. Em 2 Reis, capítulo 4. Nos dias de Eliseu. A viúva lá, né? A viúva, né? Ela diz assim para Eliseu:
Capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Então, olha a realidade das mulheres viúvas naquela época, né? Se o marido deixasse alguma dívida, não era o caso aqui de Noemi, né? Não é o caso de Noemi, mas se o marido deixasse alguma dívida, a mulher ela tinha por obrigação de pagar aquela dívida, né? Então era uma situação muito delicada. Então a amizade, o amor de Ruth para com Noemi é provada quando Noemi ela esclarece, né, qual era o contexto a qual ela estava inserida. Velha, anciã, né? Tá certo? Idosa, não podia mais ter filhos. E aí a gente vê aqui no livro de Ruth, eu acho que é no capítulo 1, versículos 11 ao 13, que está em torno daquele da lei do levirato, né? A lei do levirato, que quando o homem ele morria, né, e não deixava filhos, se este homem tivesse um irmão, aquele irmão ele tinha por obrigação, né, era uma exigência que a lei pedia, né, de casar com a mulher viúva, né, de casar com a viúva e suscitar a descendência do seu irmão. Mas só que Noemi é clara com elas, dizendo: olha, eu já sou adiantada em idade. Mesmo que eu tivesse um filho hoje, eu não iria deter vocês até o menino crescer, os meninos crescerem e vocês se casarem com eles, tá certo? Então a amizade delas é provada aí, quando ela esclarece, quando ela mostra a realidade em que ela estava inserida. E Ruth, ela não pensa em nada disso, né? Ruth, né, a gente vai ver que Ruth, ela demonstra realmente um amor altruísta, né? Não há um amor somente de palavras, mas um amor verdadeiro, tá certo? Um amor verdadeiro, né? Ela quer estar com Noemi em todos os momentos, nos momentos difíceis, né? Ela esteve ali até naquele momento, nos momentos bons, né? Quem sabe eles viveram momentos bons ali nas terras de Moabe, mas agora Noemi está atravessando um período muito difícil, né? Orfa, quando Noemi mostra a realidade, até o momento as duas estavam seguindo. Mas quando Noemi ela esclarece e mostra a realidade, né? O que Orfa diz? Ela volta. O que Orfa faz, né? Ela volta para a casa dos seus pais. Ela percebe, né? Tá certo que beija, chora, mas vai embora. Beija, chora, mas vai embora, né? Tá certo? Ela vê que Noemi ela não tem nada para oferecer a ela e que a casa do pai dela, dos pais dela, né, é o lugar mais seguro para ela, então ela volta. Noemi não tem nada para me oferecer, então eu vou voltar. É diferente de Ruth, né? Noemi não tem nada para oferecer, mas mesmo assim, Ruth, ela, né, demonstra, tá certo, a sua amizade verdadeira quando ela declara aquelas palavras que foi o texto áureo da lição de hoje, né? Aí, né? Ela demonstra uma convicção, né, forte, né? Tá certo? Uma decisão, né, que ela toma quando ela diz em Ruth, capítulo 1, versículo 16: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Ela está dizendo: não insista, porque eu não vou me apartar de ti. Tá certo? Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu acho uma das coisas mais lindas da Bíblia, assim, uma das expressões, frases, declarações, né? É muito lindo isso daqui. Isso. O teu Deus. Uma poesia, né? Uma forma poética que ela se expressou e que é assim, expressa a amizade, o amor verdadeiro, sincero, né? O amor verdadeiro. E Deus preza, o pastor José, Deus preza isso. Deus preza a sinceridade do nosso coração. Às vezes a gente fala algo aqui, né? Meio movido pelo momento, né? Tá certo? Mas só que o nosso coração não é aquilo que eu tô falando, que eu tô me expressando. Mas a gente vê que Ruth realmente ela estava sendo sincera com aquilo que ela estava falando. E Deus preza isso. É tanto que Deus ele vai galardoar ela mais lá na frente. Tanto ela
como Noemi, tá certo? Deus preza por sinceridade. Deus quer que venhamos ser sinceros para com Ele, tá certo? Então a gente vê a sinceridade de Ruth aqui. E eu tenho por um exemplo, né, na palavra de Deus, quando um homem vai até Jesus, tá certo? Isso está lá, deixa eu ver, está lá em Mateus capítulo 8, versículo 19 ao 22, quando o homem ele vai até Jesus e a fama de Jesus já havia corrido por todo lugar, né? As pessoas se aglomeravam para ouvir Jesus, para estar perto de Jesus, para ser curados por Jesus, tá certo? E talvez esse homem queria tirar uma casquinha, né, da fama de Jesus. Aí ele diz: Senhor, aonde tu fores eu te seguirei. Aí o que Jesus disse para ele? Olha, meu filho, as aves do céu têm ninho, as raposas têm os seus covis, né? Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus percebeu que a intenção do coração daquele homem era interesseiro, que aquilo que ele estava falando não refletia o que o seu coração, né? O que verdadeiramente estava no seu coração, tá certo? E com certeza aquele homem foi embora frustrado, tá certo? Foi frustrado porque o seu sentimento... Um discípulo que não deu certo. Não deu certo, né? Porque o seu sentimento era falso, né? Mas a gente vê aqui que a amizade de Ruth para com Noemi foi provada quando Noemi esclarece tudo, né? A sua situação delicada e difícil, mas mesmo assim Ruth quer estar com ela em todos os momentos. A gente pode até, Rafael, trazer essa aplicação, né, para o casamento, né, para vários outros círculos sociais que a gente tem, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas nos seus relacionamentos conjugais, quando chegam as crises, né? Quando chega o desemprego, quando chegam as dificuldades, essas pessoas, então, saem pela porta do divórcio, né? Isso. Enquanto a verdadeira amizade, o verdadeiro amor, ele procura resistir, superar as crises, né? Isso. Permanecer ali ao lado do outro. Não só nos momentos de bonança, não só nos momentos de abundância, de fartura, mas também nos momentos de escassez, de dificuldade, de doença, né? De pobreza, de tudo mais, permanece ali fiel. Então, no caso aqui de Noemi, nós temos um belo exemplo de uma amizade verdadeira, sincera, vencendo, resistindo às intensas provas. Podemos ir adiante? Ou você quer acrescentar? Não, é só a forma em que o autor ele finaliza, né? Muito bem. O tópico que ele diz as verdadeiras amizades foi justamente o que o senhor falou, né? Que as verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. E a gente pode deixar aqui só de exemplo a amizade de Davi com Jonatas, né? Muito bom. Jonatas, ele, né, a amizade dele era tão sincera para com Davi que ele chega ao ponto de ir contra a insanidade do pai, né? Para proteger o seu amigo, tá certo? Porque Saul não estava sendo direcionado por Deus, pelo contrário, ele estava sendo movido por um sentimento maligno. E Jonathan não compactuava com aquilo. Por quê? Porque a sua amizade com Davi era verdadeira, né? Tá tão difícil a amizade de verdade, viu, meu amigo? Ixi, a gente conta nos dedos, viu? Segundo subponto, amizade na adversidade. Nós temos então aqui a seguinte questão: ser amigo na fartura, como o filho pródigo, né? Enquanto ele tinha ainda seus bens, é fácil, né? É fácil ter aqueles amigos interesseiros, né? Mas quando perdemos tudo, poucos querem ficar ao nosso lado, somente os verdadeiros amigos. Ruth foi uma amiga de verdade? Sim. Acho que é só complementando, né, dentro do que já foi falado aqui, porque confirma, né? Isso mesmo. Um ponto, né, entra em conexão com o outro, né? Sim, realmente, ela foi uma amiga de verdade, isso ela prova com as suas atitudes, né? Ela prova com as suas atitudes, tá certo? Não é um amor superficial, como a gente vê hoje em dia, né? De muitas pessoas que dizem que ama somente de palavras, mas não, ela vai demonstrar com atitudes o quanto ela amava, né? E o quanto ela queria bem a sua sogra, tá certo? A gente vai ver que quando ela chega em Belém, né, ela vai buscar alguma coisa para fazer
que era para o seu sustento e para o sustento da sua sogra. Ela pede autorização à sua sogra para ir aos campos, né? Atrás ali dos segadores, tá certo? Que era uma atividade das pessoas mais pobres, né? Tá certo? Porque havia uma lei, né? Estava inserido na lei de Moisés, tá certo? Que os segadores, aquilo que fosse deixado para trás, eles não recolhessem, mas deixasse para os pobres. Então ela toma essa atitude de ir trabalhar a fim de sustentar tanto a ela como a sua sogra. Então ela demonstra isso com atitudes. E a gente tem um texto, o pastor Josué, né? Muito bom, que está em 1 João capítulo 4, versículo 1, né? Onde João ele está falando do amor fraternal, tá certo? Do amor que nós devemos demonstrar para com os nossos irmãos, tá bom? E ele vai dizer aqui, ele vai mostrar de forma muito clara que esse amor é uma evidência de que nós nascemos de novo. É uma das evidências que nós nascemos de novo, né? Quando ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Capítulo 4 da primeira epístola de João, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 5, se eu não me engano, aos Romanos, ele diz que este amor ele está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? E João, para ele exemplificar esse amor, ele vai, né, tomar como exemplo o amor de Deus para conosco. Ele vai dizer, olha, Deus ele nos amou primeiro. Nós o amamos. Hoje temos a capacidade de amar a Deus porque ele nos amou primeiro. E como foi que ele me amou? Ele esperava alguma coisa em troca? Não. Então, é esse amor que o Senhor Jesus ele quer encontrar no meio da igreja. Que nós venhamos ter um ao outro, né? Tá certo? Essa reciprocidade, este amor mútuo, tá bom? Que era o amor, né, que Ruth ela demonstrava para com a sua sogra, um amor que realmente era manifestado pelas atitudes. Que se importa, né? Que se importa, tá certo? Você vê que Deus ele mostra o seu amor não somente de palavras, né? Mas ele demonstra o seu amor com atitude, ele dar aquilo que ele tinha de melhor, que era o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. E hoje as pessoas dizem que ama a Deus, mas na primeira oportunidade quebra aliança com ele. Eu amo o meu próximo, mas na primeira oportunidade vira as costas para o próximo, tá certo? Então, é totalmente, né, indiferente daquilo que Jesus ele requer de nós. Muito bem. Eu queria só destacar aqui, Rafael, nesse ponto que o comentarista escreveu, né? As expressões, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e onde quer que morreres, morrerei eu. E aí ele vai dizer que essas palavras, essas expressões demonstravam o grau de companheirismo, que ela diz, onde quer que pousares, à noite eu pousarei, né? Quer dizer, companheirismo, estaria sempre ao lado de Noemi. E onde quer que morreres, morrerei eu. Aí ele diz que isso daí é compromisso, né? Ou comprometimento. Isso é um bom, vamos dizer, ingrediente da verdadeira amizade, né? Isso mesmo. Ter esse comprometimento, esse companheirismo. Isso. E uma coisa que assim a gente faz, é uma autocrítica como igreja, né? É que muitas pessoas não se importam com os irmãos, né? Muitas vezes nós não nos importamos. Vou até colocar assim, que é para não dizer que eu estou me colocando aqui como alguém assim, né, de uma excelência maior. Mas é porque realmente há essa falha em nós de ver os irmãos, de sentir a falta deles, né? De nos perguntarmos por que fulano está ausente, né? Às vezes ele está passando por uma luta e alguém até julga, né? Irmão tão fraco, irmão não quer vir aos cultos, mas ele está passando por uma prova, uma luta, uma doença, uma carência, e
aí a pessoa às vezes não entende, não sabe a necessidade do outro. E é isso que esse negócio aqui que você leu, esse texto, né, do amor, é exatamente isso. É nós nos importarmos com o outro, né? Isso. Nós nos perguntarmos pelo outro, né? Sentimos a ausência, né? Ausência. Às vezes termina o culto, eu sei que a gente, nessa vida de correria que a gente tem, a nossa pressa é ir para casa, mas muitas vezes ali é uma oportunidade de conversar com o companheiro, de saber mesmo, né, interessadamente, como ele se encontra, como está, né? Isso mesmo. Eu sempre, quando estava na direção da escola, gostava de promover aquelas convivências, né, para que a gente pudesse ter essa oportunidade. Um tempo de qualidade, né, de conversa. Porque termina a escola, a gente quer ir para Isso. casa ali, todo mundo está com fome, tem que preparar alguma coisa, e não tem aquele tempo de uma convivência, né, de qualidade, como você está dizendo. E é necessário a gente ter como irmãos em Cristo, porque a amizade ela é como uma planta que precisa ser regada, né? O amor é como uma planta que precisa ser regado, e é na companhia, na convivência que a gente aprende a amar o outro. Você vê que Ruth, ela dá de lavada, né? Sim. Né? Dá de lavada no povo que era conhecido como povo de Deus. Sim. Né? Quem sabe, né, o povo não esperava uma outra atitude de Ruth, porque era isso que eles esperavam de uma estrangeira, né? Ficaram admirados com o exemplo dela. Ficaram admirados com a atitude dessa mulher, tá certo? E ela também dá de lavada em muitos crentes hoje em dia, né? Tá certo? Que tem uma atitude diferente para com o seu irmão nos momentos de dificuldades, e realmente é preciso ter essa aproximação, né? Essa aproximação, tá certo? E Ruth, ela nos ensina muita coisa. Eu entendo assim, a gente está até esticando aqui, mas eu acho importante a gente falar, né? Que hoje muitas pessoas com medo de algum tipo de alguém que abuse da boa vontade, da amizade, né, das pessoas, e então procura, né, se isolar um pouco, né? Mas não é isso que Deus deseja de nós, que a gente tenha esse amor interessado, não interesseiro, né? Vamos lá, o terceiro subponto é um amor prático. Você já falou bastante, eu acho que a gente pode aqui resumir, né? A pergunta que eu lhe trago é: ao chegar a Belém, o que Ruth se dispôs a fazer por si mesma e por sua sogra? Fique à vontade. Um amor prático, né? Realmente é aquilo que a gente já falou, né? No ponto anterior, que ela não demonstra um amor superficial, mas ela vai demonstrar, né, nas suas atitudes e na sua prática, né? Ela não chega, né, em Judá, em Belém de Judá, e fica estagnada esperando uma atitude da sua sogra, não. Ela vai em busca de fazer alguma coisa para o sustento de ambas, né? Tá certo? Para o bem-estar de ambas, tá bom? Então, é o que a gente pode tirar. A gente já falou muita coisa a respeito disso. Tá já bom? Avança aí o slide. A gente já falou muita coisa em relação a isso, né? Que ela ia atrás dos segadores, tá bom? Recolhendo aquilo que eles deixavam para trás, tá bom? Para levar para o sustento, né? Tanto dela como da sua sogra. Então ela demonstra isso com atitudes, né? Não era um amor superficial que o vento levava, não. Né? Realmente era um amor que ficou marcado. Ela tinha muitas qualidades, né? A Ruth tinha muitas qualidades. Isso. Né? Além dessas que você já falou, ela era uma mulher trabalhadora, né? Isso. Não era preguiçosa, não era acomodada. A gente pode dizer que ela se enquadra lá em Provérbios 31, da mulher virtuosa, né? Isso, verdade. Empreendedora, tinha iniciativa. Ela não vivia na ociosidade, né? Exatamente, na frivolidade. Como outros que, né, passam por momentos difíceis e tem uma posição diante da sociedade, né? Uma posição, não vou dizer minoritária, né? Tá certo? Se utiliza disso para barganhar com os outros, né? Como a gente vê muitos hoje em dia, né? Tem pessoas até que, né, hoje a nossa igreja, né, o Projeto Bom Samaritano, que vai em busca, né, daquelas pessoas que estão em situação de rua, né, para conceder ali um caldo, né, um momento ali com eles, ministra a palavra do Senhor. E já teve alguns que disseram: rapaz,
eu não vou deixar essa vida, porque sempre tem vocês aqui para me dar, né? Então, Ruth não era assim. Hoje há uma discussão na sociedade sobre isso, né? Né? Pois é. Certeza. E a gente vê em cada esquina hoje pessoas assim, ociosas, que estão só esperando alguém ir lá, né? Tá certo? Realmente fica até difícil hoje em dia de você estender a mão para alguém. Fica difícil, né? Para alguém necessitado que bate ali na sua porta, porque você não sabe qual é a real motivação, né, daquelas pessoas, tá bom? E às vezes você até se priva de fazer, né? Tá bom? Porque há muitas pessoas que querem se utilizar disso para o benefício próprio e ficar na ociosidade. Muito diferente de Ruth. Ela já vai buscar um trabalho. Paulo diz que quem não trabalha também não come. E aí é polêmico, né? Então ela já vai em busca de um trabalho que é para se sustentar, né? Ela não pensa só em si, pensa também na sogra, né? Principalmente na sogra. Eu acho interessante que quando elas voltam, né? Noemi volta com Ruth, ela chega exatamente na época da colheita, né? Uhum. Ou seja, um tempo de fartura. Tinha partido na época da seca. Isso. Quando volta, está Já tendo um tempo de muita bênção, de muita prosperidade, de uma colheita, né, abundante, né? Outra coisa que eu acho interessante aqui é esse, vamos dizer, esse costume lá na sociedade, né, de não respigar tudo, não tirar todas as espigas, colher toda a colheita, tinha que deixar alguma coisa, né? Uhum. Que caísse no chão, ali o segador estava colhendo alguma coisa, que caísse ele não podia apanhar, tinha que deixar para os mais pobres que vinham passando entre as gavelas, entre os feixes, né, e colhiam para si. Muito interessante, bonito. É um princípio também que a gente vê na palavra de Deus, do cuidado de Deus com as pessoas mais pobres, menos favorecidas, né? Isso. E que a gente pode também aplicar hoje, né? A gente vê em toda a Bíblia, né? Deus, ele tendo esse cuidado com os órfãos, né? Com as viúvas, com os mais pobres. Então, Deus, ele é um Deus realmente misericordioso, né? Longânimo, tá certo? Então, muito bom. Muito bem. Então, nós temos aqui a finalização, né, do segundo ponto, e a sinopse. André, passa aí a sinopse. A convicção amorosa de Ruth nos ensina a respeito do amor prático, né? E isto é bonito, esse exemplo da moabita Ruth. A convicção da mulher: o teu Deus é o meu Deus. E aí nós vamos aqui abordar outra parte, que é a parte espiritual também, né, dela. Uma fé fervorosa. Apesar de ser moabita, Ruth abraçou a fé no Deus de Israel e tornou-se uma fervorosa serva do Deus verdadeiro. Podemos ver isso no livro, como podemos ver isso no livro que leva o seu nome, né? Onde a gente encontra isso na narrativa do livro de Ruth. Eu achei muito... As duas aulas, né? Eu assisti as duas aulas anteriores, né? O presbítero Luiz Carlos e o presbítero Felipe. Né, a gente já conseguiu extrair muita coisa, né, daquilo dos subsídios que eles deixaram. Deixa aqui para os professores de Escola Bíblica Dominical que assistam, tá certo? E extraiam o máximo desse canal, porque tem sido bênção para as nossas vidas, tá certo? E eu achei algo interessante que o irmão Luiz Carlos falou, né, que durante esses 10 anos, né, que Noemi, juntamente com a sua família, passam ali nos campos de Moabe, foram 10 anos em que Ruth foi discipulada, né? Interessante. 10 anos em que Ruth foi discipulada e ela foi, né, impactada pela fé de Noemi, tá certo? Ela foi impactada pela fé de Noemi e levou ela a ter também essa fé fervorosa, né? Noemi, ela influenciou bastante a vida de Ruth, né? Tá bom? Então, ela vê Noemi chegando e passando por um momento difícil, a perca do marido, tá certo? Mas em nenhum momento, né, a gente vai ver Noemi se desprendendo do Deus de Israel e buscando, né, o Deus dos Moabitas. Em nenhum momento a gente vai ver Noemi clamando a outros deuses e rogando a outros deuses, não. Por mais que ela estivesse passando por um momento difícil, dias difíceis, né, ela permanece fiel ao seu Deus em todos os momentos. E com certeza isso salta aos olhos de Ruth, né? E isso
para os povos politeístas, né, que adoravam vários deuses, tá certo? Isso até era algo admirável, né? Rapaz, esse povo adora um só Deus, né? E cadê esse Deus, né, que eles não viam? E cadê esse Deus? A gente adora vários deuses porque havia, né? Para eles era um Deus para cada situação. E havia as imagens, né? No caso do Deus de Israel não havia. Não havia, não. Cadê esse Deus que não aparece, né? Tá certo? Mas Noemi, ela vai mostrar que o Deus a qual ela servia era o Deus de todas as situações. Não precisava ir buscar em um outro Deus, não precisava ir buscar em uma outra nação. Por quê? Porque o Deus dela é o Deus de cada situação. Ele é o Deus provedor, ele é o Deus que sara, ele é o Deus que protege, ele é o Deus que cuida. Ele é o pastor, aquele que nos conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, né? Aquele que nos protege dos ataques, né, do inimigo, tá certo? Então, mediante as atitudes de Noemi, mesmo em uma terra pagã, mesmo em uma terra que não era sua, de permanecer fiel ao seu Deus, isso vai impactar. Vai impactar de forma muito profunda a vida de Ruth, ao ponto, né, dela tomar a decisão de abrir mão, né, dos deuses de seus pais, dos deuses a qual, né, os moabitas adoravam, e abraçar a fé, né, de sua sogra, tá certo? Entregar a sua vida, né, ao Deus de Israel. Quando ela diz, ela afirma, ela é bem convicta naquilo que ela quer, né? Ela diz: o teu Deus é o meu Deus, né? Ela está abrindo mão, né, das práticas, né, moabitas, para se adequar. É uma declaração de fé, né? Ali. É uma declaração de fé, para se adequar aos padrões morais que Deus requeria de seu povo, tá certo? E ela é um exemplo muito forte disso, e isso era latente e visível para todos, né? E a gente vai ver isso na expressão de Boaz, lá no capítulo 3, no verso 10 e verso 11, né? Quando Boaz chega para ela e diz assim: e disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens fostes, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa, né? Então, as atitudes de Noemi, as atitudes de Ruth, né, saltavam aos olhos, né, de todos aqueles que estavam à sua volta. Como a gente disse anteriormente, talvez eles esperassem uma atitude diferente de Noemi, como estrangeira. Como Boaz diz aqui, né? Que ela não foi diante dos jovens, né? Tá certo? Buscando uma vida fácil. Mas pelo contrário, ela foi trabalhar, né? Ela demonstrava realmente uma sinceridade nos seus sentimentos, uma lealdade à sua sogra, né? Que despertava aos olhos daqueles que estavam à sua volta. Realmente ela abraçou a fé, né, no Deus de Israel, e ela estava se adequando aos padrões morais que Deus requeria de seu povo. Coisa que muitos dentro de Israel não fazia. Uma estrangeira estava fazendo. Alguém de fora estava fazendo. E a gente vai ver isso, né? Muitos estrangeiros, como a gente vai ver no Novo Testamento, né, os gentios, né, como o centurião de Cafarnaum, né, despertando ali a admiração de Jesus, quando ele diz: não precisa ir na minha casa, né, porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo a este vai, ele vai; eu digo a este vem, ele vem, né, apenas uma palavra tua e o meu servo será curado, né? Ele sabia e reconhecia que a sua autoridade respeitava limites, mas a de Jesus não. Apenas uma palavra de Jesus e o céu entrava em movimento, né? Para que a palavra de Jesus fosse cumprida e executada, tá certo? Ele mostra que a autoridade que havia sobre a vida de Jesus não respeitava limites,
né? E Jesus olha para Israel e diz, olha, em todo Israel eu não vi uma fé como essa, né? De um gentil, de um centurião, de Cafarnaum, coisas que os outros talvez esperavam uma atitude diferente. Ele tem uma atitude que agrada o coração de Deus, assim como Ruth, né? Nesse ponto aqui que nós estamos comentando, né? É verdade. Aí nós temos a declaração de fé dela, não é? Demonstrando que ela tinha uma fé fervorosa. E agora uma fé que inspira, né? É como a fé de Ruth, né? De Noemi, serviu de inspiração para Ruth. E o que isso nos ensina, que eu acho que você já abordou aí um pouco sobre a questão do discipulado, né? Isso. Pode complementar. Pronto. Uma fé que inspira, né? Realmente, a fé de Noemi, né, durante esse período em que Ruth vivenciou com ela, tá certo? Despertou tanto, né? Subiu tanto aos olhos, né, e ao coração de Ruth, que ela chegou ao ponto de abrir mão de tudo aquilo que ela aprendeu na sua terra para abraçar aquilo que Noemi ela, né, professava, aquilo que Noemi ela praticava. Então Noemi ela foi, né, um instrumento da parte de Deus para conduzir Ruth a uma fé verdadeira, a fé genuína, né, no único Deus, né, Criador dos céus e da terra, para que ela deixasse a mentira, né, deixasse o engano e viesse para aquilo que era verdadeiro, né? Então, Noemi ela foi uma peça fundamental na vida de Ruth, né, para que Ruth pudesse abraçar a fé verdadeira, e ela nos deixa o exemplo, né, que mesmo em dias difíceis, que mesmo em dias de privações, que mesmo em dias de escassez, né, ela deixava as suas qualidades, né, como serva do Senhor, né, se aflorarem e falar mais alto, né, tá certo? E a gente pode tomar esse exemplo nos nossos dias, tá certo? Muito bom. Assim, tem só, irmão Rafael, eu queria assim complementar, né? E fazer uma aplicação para nós também, né? Que os pais podem transmitir essa fé, né, aos filhos, ou seja, pessoas mais maduras na fé, elas podem ter essa influência sobre os mais novos, sobre aqueles que são tanto mais novos em idade quanto também mais novos na fé, né? A fé que inspira. Paulo, inclusive, vai dizer a Timóteo que as mulheres mais idosas, elas poderiam ensinar as mais jovens, né? Para que elas fossem boas mães, né? Boas esposas e tudo mais. E, assim, se aplica muito bem. A nossa fé pode inspirar outras pessoas. Isso mesmo. E aí a pergunta é, né? Será que a minha fé, ela está inspirando outras pessoas a crerem? Alguém olha para nós e diz, rapaz, eu quero ser como o fulano de tal, como o Rafael, meu Deus, como o Josué, como alguém assim, né? Porque vê em você, vê em mim, vê em nós pessoas que estão perseverando, que estão com a fé realmente firme no Senhor, ao longo de tantos anos, passando por tantas lutas, passando por diversas circunstâncias da vida, mais fiéis, né? Isso com mesmo. Um bom testemunho, com uma boa... Isso mesmo. O senhor falou em questão dos filhos, né? Dos pais ser um exemplo para os filhos, né? Você vê que Ruth aqui, ela era nora de Noemi, ela estava ligada ali a Noemi, estava em todos os momentos ali com Noemi, e com certeza, né, nesse período, ela viu Noemi conversando com Deus, possivelmente, né? Viu Noemi exercitando a sua fé no Deus a qual ela servia, esperando tão somente nele, né? E muitas vezes nós vemos famílias que passam por momentos difíceis, possivelmente, né? E em vez de buscar na presença do Senhor a resolução dos seus problemas, né? Brigam. E que exemplo tem deixado para os filhos, né? Que exemplo? Em vez de vamos dobrar os nossos joelhos e vamos buscar a orientação de Deus, vamos esperar no Senhor. E isso com certeza vai ficando no coração do filho. Quando ele crescer, ele vai se lembrar, não, no momento difícil, o que o meu pai e a minha mãe faziam era se reunir para orar.
e pedir a orientação de Deus. E isso realmente, como o senhor falou, é um exemplo muito forte, né, na vida daqueles que estão à nossa volta. Maravilhoso. Tem muita coisa para dizer, né, Rafael? Mas a gente tem que se limitar aqui ao tempo. Sensibilidade sob liderança. Aí, irmão Rafael, a liderança feminina nas escrituras, assim, é bem destacado a liderança masculina, né? A gente vê. Mas a liderança feminina, ela tem um toque especial, tem um diferencial, né? Qual seria esse? Qual seria esse toque, esse diferencial? Assim, sim, realmente tem um diferencial, né? A gente vê que as mulheres, elas são bem decididas, né? E quando as mesmas, né, se propõem estar no centro da vontade de Deus, né? Elas são sensíveis à voz do Senhor e são decididas e convictas em realizar aquilo que Deus lhes comissionou a fazer, né? Quando elas ouvem a voz do Senhor, realmente elas se decidem, né, em fazer aquilo que Deus comissionou elas a fazer. E a gente vê isso, né, na Bíblia Sagrada, exemplo de mulheres que tomou, né, atitude de liderança, tá bom? E realmente seguir resoluto naquilo que Deus propôs para que elas fizessem, né? A gente vai ver isso na vida de Débora, né, que foi uma, né, das juízas, né? Tá certo? Tá lá no livro de Juízes, capítulo 4, né? A gente vai ver a atitude de Débora, né? É uma atitude de alguém que é decidido. E as mulheres são decididas, viu? Tá certo? Elas, né, quando elas decidem fazer algo, e principalmente quando este algo é direcionado por Deus, elas seguem resoluta para cumprir aquilo, né? Enquanto o homem, que era o juiz da época, né, tava assim meio... Isso. Ela era vacilante, ela... ela tava meio vacilante, ela foi lá e... Pera aí, rapaz. Vem aqui, né? A gente vai ver isso, né, na fala de Débora, né, com Baraque. Baraque, capítulo 4, versículo 6. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei para ti o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Ou seja, o Senhor já havia falado. Aí ela está dizendo para Baraque: quando é que tu vai tomar a decisão de ir? Porque o Senhor já falou que é conosco, tá certo? E a gente vê a indecisão de Baraque, quando ele diz, né? Se fores comigo, irei. Porém, se tu não fores comigo, não irei. O cabra mole. E Débora realmente, ela mostra, né, ser uma mulher decidida quando ela diz: eu vou contigo, tá certo? Então a gente vê que quando as mulheres são direcionadas... Só que o mérito da vitória não vai ser tudo. Não seria dele, né? Seria de uma mulher, Seria de uma mulher, que a gente vai ver que é Jael, né? Jael. Tá certo? Que é mais uma das mulheres que a gente vê que é bem decidida, né? Ela monta o ambiente, deixa o inimigo à vontade, né? E realmente ela é decisiva. Pá. Cravou a estaca na cabeça de Sísera, né? Tá certo? Então a gente vê que quando elas são sensíveis à voz do Senhor, aquilo que Deus repassa para elas... Foram as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus, né? Isso, as mulheres, né? Justamente. Né? A gente vê que no primeiro momento, o Senhor puxou esse exemplo, né? Tá certo? Que é o exemplo que o escritor da lição, ele nos deixa, né? Que a primeiro momento todos, né? Todos estavam reclusos em um lugar, os discípulos, os homens estavam reclusos em um lugar, tá certo? Entristecidos pela morte de Jesus, tá bom? E elas estão indo ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus, na certeza de que ele está lá, morto, porque todos haviam se esquecido das palavras de Jesus. Mas quando elas chegam lá, que é testemunhado a elas, né, pelos anjos que dizem: olha, vocês estão buscando o vivente dentre os mortos, ele não está aqui,
ele já ressuscitou. Lembrai-vos daquilo que ele vos disse estando ainda na Galileia. Né? Então é recobrada a memória delas aquilo que Jesus diz, né? Que era preciso ele ser entregue nas mãos dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, né? Morrer e ao terceiro dia ressuscitar. E quando elas relembram isso, estas palavras de Jesus, vem a certeza. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Elas nem pensam duas vezes. Elas correm, né, aonde os demais estavam e dizem, olha, ele ressuscitou. Então a gente vê mulheres decididas, né? Muito bom. Meu querido irmão Rafael, que pena que o nosso tempo aqui já está esgotado, né? Mas aprendemos bastante, eu creio que os irmãos também vão aprender. Eu quero só finalizar aqui com a leitura da sinopse. Passa aí, André. A convicção de Ruth nos apresenta uma fé fervorosa e que inspira. Eu quero pedir a você para fazer a sua conclusão, né? E deixar aí as considerações finais para a gente encerrar este estudo maravilhoso. Amém. Glória a Deus. A conclusão que o autor da lição, né, ele nos deixa, né, ele vai fazer menção, aí, André, né, do relacionamento, né, de Noemi e de Ruth, que era embasado pelo amor, né? Pelo amor verdadeiro, pelo amor altruísta, tá certo? Que era um amor recíproco, que não esperava nada em troca, tá certo? Então é esse o amor, né, que o Senhor ele quer encontrar no meio da igreja, tá certo? É esse amor que ele quer encontrar no meio dos irmãos, tá bom? Não um amor, né, falso, manipulador, mas um amor verdadeiro que está em busca do bem-estar do outro e não somente de si mesmo, tá certo? Um amor que está disposto a estender a mão, mesmo sem esperar nada em troca. Então, essas duas mulheres realmente nos ensinam muitos princípios e valores que nós podemos aplicar em nossa vida hoje e realmente sermos, né, referenciais para as gerações que estão vindo aí, tá bom? E é isso. Quer fazer os seus agradecimentos, a sua conclusão? Pronto, desde já quero agradecer ao presbítero Josué pela oportunidade, né, pela alegria de nos receber aqui para compartilharmos um pouco daquilo que o Senhor colocou em nosso coração, tá bom? E sou grato a Deus, porque nesses momentos aqui nós temos a oportunidade também de aprender, tá bom? Até porque o presbítero Josué é um amante das Sagradas Escrituras, né? E coopera muito com aqueles que vêm comentar a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical. E quero deixar aqui os meus agradecimentos, né? Não somente a eles, mas àqueles que também trabalham, né, no anonimato, né? Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Meus diretores de mídia aí, viu? Meu querido Rafael, a gratidão é toda nossa, né? Vocês vêm aqui, não me cobram nada, né? Se dispõem a vir compartilhar o que Deus tem dado a vocês e é somente motivo de gratidão, alegria de Deus nos estar concedendo a oportunidade de fazer este trabalho, né? Que me enche tanto de satisfação. Me satisfaz estar aqui, amém, tá certo? Estudando a palavra de Deus, aprendendo juntamente com vocês e a gente crescendo, né? Estamos crescendo juntos no Bereano. Peço aos seus seguidores lá do Instagram, da Paloma, para se inscrever no Bereano. Okay. Meu pessoal, venham ser bereanos conosco. Né? Vamos fazer aqui uma grande comunidade de gente que estuda a palavra, que ama a palavra, né? Isso, e que está divulgando, pregando, ensinando, fazendo a obra que o Senhor nos mandou fazer, tá certo? Meus amados irmãos, nos despedimos aqui, agradecidos a Deus e a vocês por terem ficado conosco. Só lhe peço mais uma vez, compartilhe este vídeo, gente. Compartilhe, incentive outras pessoas a assistirem e você estará dando o apoio. Precisamos das vossas orações, precisamos do apoio quando vocês curtem os vídeos, quando vocês compartilham e quando vocês comentam este vídeo. Em breve teremos novidades, viu, pessoal? Estamos já recebendo aqui o patrocínio de pessoas, como vocês viram hoje, da Casa da Bíblia, do irmão Valdene. Nós vamos fazer aqui, num dos próximos vídeos, a divulgação da empresa do irmão Valdene e também de outras pessoas que estão nos ajudando. Que Deus os abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Amém.